Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 19 de abril. E hoje é celebrado o Dia do Índio, e um levantamento mostra que as reservas de indígenas têm conseguido resistir à exploração no Brasil. Nos últimos 30 anos, o desmatamento nas terras que pertencem aos índios foi de apenas 1%, enquanto em áreas particulares chegou a 20% no mesmo período. O estudo mostrou a extensão da proteção da natureza proporcionada pelos indígenas brasileiros. Nas últimas 3 décadas, enquanto a perda de vegetação nativa em áreas privadas foi de 20,6%, nas terras indígenas esse número foi de apenas 1%. O relatório MAP Biomas mostrou que o desmate nesse período foi de 69 milhões de hectares, sendo que somente 1.100.000 hectares estava nas terras indígenas. Outros 47 milhões de hectares foram desmatados em áreas privadas e o restante foi registrado em outros tipos de terras, como florestas públicas ou unidades de conservação. As terras indígenas estão sendo protegidas contra o desmatamento na Amazônia. São esses territórios que estão mantendo a floresta. Nas demais áreas, há atividades ilegais, como grilagem de terra, garimpo, exploração madeireira e desmate por agentes externos. Os povos indígenas dependem dos recursos da floresta e os utilizam. Por isso, têm interesse em manter a floresta em pé. O levantamento revelou que as terras indígenas ocupam cerca de 14% do território nacional e possuem 110 milhões de hectares de vegetação nativa, o que corresponde a 19,5% da vegetação nativa do país. Uma das maiores preocupações nas terras indígenas é com o crescimento do garimpo. Apesar de a área ocupada ainda ser relativamente pequena, cresceu 5 vezes de 2010 a 2020. E a maioria dos adolescentes pretende votar nas eleições de outubro. É o que mostra uma pesquisa feita pela Unicef com jovens de 15 a 18 anos de todas as regiões do país. 6 em cada 10 adolescentes afirmaram que vão votar nas eleições de outubro. Os dados são de uma pesquisa virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com a organização Viração Educomunicação. A pesquisa contou com as respostas de mais de 3 mil jovens entre 15 e 17 anos de todas as regiões do país. 64% dos adolescentes dizem que vão votar em outubro. Outros 21% ainda não sabiam informar e 15% não pretendiam participar das eleições. Nesse último grupo, 10% disseram que não querem votar e outros 17% que não vão conseguir tirar o título a tempo. O voto é facultativo no Brasil a partir dos 16 anos e o título pode ser solicitado até o dia 4 de maio. Em uma década, a quantidade de jovens nessa faixa etária que pediram o primeiro título caiu 82%, segundo um levantamento com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral vem incentivando a participação dos jovens e, em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa entre 15 e 18 anos, com 445.500 adolescentes que fizeram o pedido do primeiro título. A Justiça Eleitoral, inclusive, vem incentivando a participação dos jovens e, em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa etária entre 15 e 18 anos, com 445.500 adolescentes que fizeram o primeiro título. Entre os jovens que declararam que vão votar, 9 em cada 10 acreditam que o voto pode transformar a realidade. Faltando 15 dias para o fim do prazo da emissão do título de eleitor, o documento ainda pode ser solicitado. O processo pode ser feito rapidamente pela internet. Basta entrar no portal do TSE e acessar a opção Eleitor e Eleições. E a Câmara dos Deputados aprovou um programa de internet de graça para alunos da rede pública de ensino. Os deputados ainda devem votar os destaques, que são algumas sugestões de mudança na redação final. E, na sequência, a medida segue para análise do Senado. O texto base da medida provisória, elaborada pelo governo federal, cria um programa para promover acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da rede pública. De acordo com a matéria, o programa vai beneficiar integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único.
Estudantes matriculados na educação básica da rede pública de ensino, em escolas de comunidades indígenas e quilombolas e em escolas especiais sem fins lucrativos, devem ser contemplados com a proposta. O acesso gratuito à internet pode ser realizado por meio de chip, pacote de dados ou dispositivos de acesso, como celulares e tablets. O benefício pode ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família. O objetivo do programa é viabilizar aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais, incluídos os da rede pública de ensino, ampliar a participação dos estudantes em atividades pedagógicas não presenciais, contribuir para a inclusão digital das famílias e apoiar as políticas públicas que necessitem de acesso à internet. O texto diz que a iniciativa vai ser implementada de forma gradual, observados a disponibilidade orçamentária e financeira, os requisitos técnicos para a oferta do serviço e outras disposições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. E agora vamos falar de pandemia. Os Estados Unidos determinaram que o uso das máscaras no transporte público já não é mais obrigatório. A magistrada Catherine Mizell, de Tampa, na Flórida, determinou que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, ultrapassaram sua autoridade ao impor a exigência que se aplica a aviões, trens, metrô e ônibus. O CDC é a principal agência sanitária federal. Nas últimas semanas, o governo do democrata Joe Biden vem sofrendo uma crescente pressão para flexibilizar ou anular a medida. Cerca de 20 estados liderados por republicanos e várias grandes companhias aéreas pediram o fim do uso obrigatório de máscaras nos aviões e outros meios de transporte público. Mas, na semana passada, as autoridades federais decidiram estender a exigência até pelo menos 3 de maio. A ordem de utilização das máscaras foi emitida pelo CDC em 3 de fevereiro de 2021, pouco depois de Biden assumir a Casa Branca. O governo americano considera decepcionante a sentença da juíza, afirmou a porta-voz Jen Psaki, ressaltando que o CDC segue recomendando a utilização de máscara no transporte público. E nesta terça-feira, a China registrou mais 7 mortes por complicações da Covid-19 em Xangai. A cidade, que é considerada o maior foco dessa nova onda de contaminações, está em confinamento há várias semanas. Na segunda-feira foram anunciadas as primeiras 3 mortes por coronavírus desde o início do confinamento em março. Apesar do surto da doença, a cidade notificou apenas 10 óbitos até o momento. A Comissão Municipal de Saúde de Xangai afirmou que as 7 vítimas tinham entre 60 e 101 anos de idade e todas apresentavam comorbidades, incluindo doenças cardíacas e diabetes. Nenhuma delas estava vacinada contra a Covid-19. A comissão também registrou 20 mil novos casos de coronavírus nesta terça-feira, em sua maioria assintomáticos. Os números são pequenos se comparados a outros países, mas contrariam a política de Covid-0 adotada pela China. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou a chegada de profissionais para o programa Médicos pelo Brasil. De acordo com a Agência Brasil, na primeira etapa, mais de 500 profissionais foram chamados entre médicos e tutores para serem distribuídos em 24 estados. Mais de 1.700 profissionais devem ser convocados até o final do mês. Quero cumprimentar o Queiroga para esse programa Médicos pelo Brasil, onde médicos de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Isso não é uma continuação do programa Mais Médicos da senhora Dilma Rousseff. O programa foi criado em 2019 para, de acordo com o governo, estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de fixar o profissional e com alta vulnerabilidade social. Os locais incluídos no programa foram definidos por graus de prioridade baseados em critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e no percentual da população vulnerável. Bom, e a gente fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço pela sua companhia e desejo um ótimo fim de tarde para você. Até mais!